Nos últimos dias, o exército de Israel disparou diversos bombardeios no sul do Líbano, após identificar planos de ataque contra o país, arquitetados pelo grupo extremista Hezbollah. Como resposta, o Hezbollah lançou um ataque em larga escala contra Israel, que declarou estado de emergência. O grupo terrorista disse que atacou 11 estruturas israelenses. Na mira estavam o Iron Dome de Israel e um alvo militar especial, que não foi especificado. Todos esses eventos aumentam ainda mais o clima já tenso na região, que está em guerra desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, outro grupo terrorista, lançou um ataque violento contra Israel. O que é exatamente o Hezbollah? Quais os impactos futuros deste conflito contra Israel? Vamos conferir tudo isso em detalhes ao longo do vídeo. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Vamos agora começar entendendo o que é o Hezbollah. A história do Hezbollah é profundamente ligada à história recente do Líbano, especialmente em relação aos conflitos regionais e à influência externa, principalmente do Irã e de Israel. Durante a Guerra Civil Libanesa, o Líbano estava mergulhado em conflitos sectários e em uma disputa entre várias facções políticas e religiosas. A invasão israelense do sul do Líbano, em 1982, durante a Operação Paz para a Galileia, foi um ponto crucial para o surgimento do Hezbollah. O Hezbollah foi fundado em 1982 por clérigos xiitas, inspirados pela Revolução Islâmica do Irã, com o apoio da Guarda Revolucionária Iraniana. O objetivo inicial era lutar contra a ocupação israelense e estabelecer um Estado Islâmico no Líbano, baseado nos princípios do islamismo xiita. Nos anos 80, o Hezbollah começou a conduzir uma campanha de resistência armada contra as forças israelenses no sul do Líbano. Isso incluiu uma série de ataques de guerrilha e bombardeios, como o ataque ao quartel dos Marines, nos Estados Unidos, em Beirute, em 1983, que matou 241 militares americanos. Durante essa época, o Hezbollah também começou a expandir a sua rede social e política, ganhando apoio entre a comunidade xiita libanesa, com um foco especial no sul do país e no Vale do Bekaa. Após o fim da Guerra Civil Libanesa, em 1990, o Hezbollah se consolidou como uma força política legítima no Líbano, participando das eleições parlamentares. Eles também continuaram a combater a presença israelense no sul do Líbano, e em 2000, Israel se retirou do sul do Líbano após quase 2 décadas de ocupação, um evento que o Hezbollah proclamou como vitória da sua resistência. Isso aumentou significativamente a sua popularidade no Líbano e também no mundo árabe. Em julho de 2006, o Hezbollah capturou 2 soldados israelenses, o que levou a uma guerra de 34 dias entre Israel e o Hezbollah. A guerra causou grande destruição no Líbano, mas o Hezbollah emergiu como uma força resiliente, capaz de resistir à ofensiva israelense. A guerra reforçou a posição do Hezbollah no Líbano e na região. Durante esse período, o Hezbollah continuou a receber apoio significativo do Irã e da Síria, tanto em termos de armas quanto de financiamento, o que lhe permitiu manter e expandir a sua infraestrutura militar. Já em tempos mais recentes, com o início da guerra na Síria em 2011, o Hezbollah se envolveu diretamente no conflito, lutando ao lado das forças do presidente sírio Bashar al-Assad. Isso ampliou o papel do Hezbollah como uma força regional, mas também aumentou as tensões sectárias dentro do Líbano e na região. Além da Síria, o Hezbollah tem sido acusado de operar em outros países da região, incluindo o Iraque e o Iêmen, sempre alinhado com os interesses iranianos. Guerra iminente? O Hezbollah, que também é um partido político, é a força mais influente do Líbano. Assim como o Hamas, é classificado como organização terrorista por diversos países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. No entanto, diferentemente do Hamas, o Hezbollah possui poder de fogo suficiente para representar uma séria ameaça a Israel. Acredita-se que o grupo possua um arsenal de mais de 150 mil foguetes e mísseis, alguns com orientação precisa, capazes de causar grandes danos em todo o país. Em termos simples, o Hezbollah, nome que pode ser traduzido como Partido de Deus, possui mais armas do que muitos países. Seu aliado, o Irã, que nega o direito de existência de Israel, se empenha em treinar e financiar os inimigos do Estado judeu. O conflito tem escalado, com milhares de ataques transfronteiriços. Alguns países, como a Alemanha, os Países Baixos, o Canadá e a Arábia Saudita, já instruíram os seus cidadãos a deixarem o Líbano imediatamente.
O Reino Unido desaconselhou todas as viagens ao país e está orientando os britânicos que ainda estão no Líbano a deixarem a região, enquanto ainda é possível. Até o momento, ambos os lados estão concentrando seus ataques principalmente em alvos militares próximos à fronteira, mantendo-se dentro das conhecidas linhas vermelhas. No entanto, falando do lado libanês, temos testemunhado destruição em áreas civis, com campos devastados, casas destruídas e vilarejos abandonados. A atual retaliação já forçou dezenas de milhares de pessoas a deixarem as suas casas. Para ser mais específico, mais de 90 mil no Líbano e cerca de 60 mil em Israel. As autoridades israelenses relatam que 33 pessoas foram mortas até agora em ataques do Hezbollah, sendo a maioria soldados. As perdas no Líbano são muito maiores, totalizando 466, de acordo com o Ministério da Saúde local, com a maioria das vítimas também sendo soldados. E desde outubro, Israel tem lançado outra ameaça no sul do Líbano, aglomerados sufocantes e incandescentes de fósforo branco, contidos em munições. Essa substância química inflama instantaneamente ao entrar em contato com o oxigênio. Ele adere à pele e às roupas, podendo queimar até os ossos, segundo a OMS. A Organização Internacional dos Direitos Humanos, que seria a Human Rights Watch, identificou o uso de fósforo branco em várias áreas habitadas no sul do Líbano, incluindo Al-Bustan. O grupo destaca que o uso de fósforo branco por Israel é ilegalmente indiscriminado em áreas povoadas. Já as Forças de Defesa de Israel, que na sigla em inglês é a IDF, contestam essa acusação, afirmando que o uso de projéteis de fósforo branco para criar uma cortina de fumaça é legal, segundo o direito internacional. Além disso, alegam que esses projéteis não são empregados em áreas densamente povoadas, com algumas exceções. O exército israelense informou também que está atacando alvos do Hezbollah no Líbano, após detectar movimentações para o lançamento de mísseis em direção a Israel. O Hezbollah confirmou que iniciou seu ataque no domingo, dia 25/8, com uma onda de mais de 320 foguetes e drones, em resposta à morte do seu principal comandante, Fouad Shukr, em Beirute, no mês passado. O grupo, com base no Líbano, afirmou que atacou um alvo militar especialmente identificado, além de plataformas do Iron Dome, que é o sistema de defesa antiaéreo de Israel, e também outros locais no país. Mas o grupo também indicou que a resposta completa levaria algum tempo. O Hezbollah afirmou ter como alvo 11 bases e quartéis militares, declarando que o seu ataque foi bem sucedido. As Forças de Defesa de Israel disseram que a maioria dos foguetes não atingiram seu alvo. Este foi o maior ataque ao Líbano desde a guerra de Israel contra Gaza, que começou em outubro do ano passado, após o Hamas matar 1.200 pessoas em Israel em um único dia. Desde então, o Hezbollah tem trocado tiros com Israel através da sua fronteira compartilhada, demonstrando apoio ao seu aliado Hamas e proclamando solidariedade ao povo de Gaza. Após esse ataque, o Hezbollah advertiu que vários alvos e quartéis inimigos serão atacados, acrescentando que o grupo resistirá firmemente contra qualquer transgressão ou agressão sionista, se civis forem atingidos. O exército de Israel afirmou estar preparado para lutar em duas frentes, em Gaza e na fronteira norte com o Líbano. No entanto, o Hezbollah é um grupo mais forte do que o Hamas, escreve o repórter da BBC, John Donaldson. Estima-se que o Hezbollah possua cerca de 150 mil foguetes, alguns capazes de atingir alvos em todo o território israelense. Seus combatentes são bem treinados e melhor equipados do que os do Hamas. Agora que entendemos melhor a tensão na região e os fatores que podem talvez se escalar para uma guerra iminente, vamos também entender os motivos pelos quais tal guerra pode não acontecer. A possível trégua. Líderes israelenses e também do Hezbollah afirmam não querer uma guerra em larga escala, mas ambos os lados dizem estar preparados caso isso aconteça. Nós nos reservamos o direito de continuar a resposta em um momento posterior, mas por enquanto, as pessoas podem ficar à vontade e seguir com suas vidas, disse Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah. Com o passar do tempo, a disciplina do grupo e as regras de engajamento são testadas e se tornam mais frágeis. Este pode ser o ponto mais perigoso a médio prazo, enquanto a questão central é sobre o formato da área da fronteira após a guerra de apoio, que são aquelas operações armadas direcionadas ao norte de Israel, a partir do sul do Líbano, que o Hezbollah chama também de Frente de Apoio a Gaza. Ou seja, trata-se de definir a natureza e a forma do controle de segurança sobre essa área, de uma maneira que satisfaça o Hezbollah e tranquilize Israel, além de contribuir para o retorno de 60 mil pessoas que foram deslocadas do norte de Israel devido à guerra em curso.
Já no lado libanês, o número de deslocados ultrapassa 110 mil. O governo do Líbano afirma sua adesão à Resolução 1701 da ONU, que pôs fim à guerra no país em julho de 2006 e foi o marco regulatório no sul do Líbano até o início da Guerra de Gaza. Já Israel insiste que não aceitará um retorno à situação anterior a 8 de outubro do ano passado, quando o Gabinete de Segurança de Israel declarou oficialmente o início da guerra. No entanto, essa questão complexa está sendo adiada por enquanto, pois o foco atual é alcançar um cessar-fogo em Gaza, como um primeiro passo para evitar uma grande escalada que leve a uma guerra abrangente, segundo os observadores. Nesse contexto, o que ocorreu no domingo pode ser um indicativo de que todas as partes envolvidas não desejam uma guerra abrangente, o que também pode influenciar os cálculos das respostas iraniana e Houthi. O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçou Israel após o assassinato de Shukr, afirmando que Israel cruzou todas as linhas vermelhas e a resposta ao assassinato de Fuad Shukr é natural. Joseph Baoud, diretor do Instituto Issam Fars, explica que Netanyahu poderia ter usado o ataque de domingo como justificativa ou desculpa para iniciar uma guerra, se tivesse a intenção e a prontidão para fazê-lo. Mas está claro que as várias partes, que seriam Estados Unidos, Irã, Hezbollah e Israel, todos temem uma guerra abrangente. Shukr foi morto em um ataque israelense ao sul de Beirute, onde Hezbollah tem grande influência, e Israel assumiu a responsabilidade por sua morte. Menos de 24 horas depois, o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em sua residência em Teherã, com o Irã e o Hamas acusando Israel de assassiná-lo, apesar de Israel não ter assumido a responsabilidade pela operação. Agora, falando do impacto do que ocorreu no domingo sobre a capacidade do Hezbollah de recuperar o equilíbrio de dissuasão que perdeu após Israel assassinar Shukr fora da área de conflito, isso dependerá de Israel repetir o seu ataque ao sul de Beirute. Se isso ocorrer, poderá abrir um novo capítulo com novos cálculos e análises. A verdade é que não podemos ter nenhuma certeza dos futuros eventos desses conflitos, seja uma possível paz ou uma escalada maior. O que nos resta é aguardar e torcer para que ambos os lados entrem em um acordo, visando parar a morte de soldados e inocentes de ambos os lados. Mas agora eu quero saber de você. Acha que por todos esses conflitos podemos caminhar para uma guerra ainda maior? Ou acha que pode haver um acordo de paz? Deixe nos comentários abaixo. Se gostou do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber todos os nossos futuros conteúdos. Obrigado pelo apoio, um abraço e até o próximo vídeo.